Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Noite de Cruzeiro e Grêmio direto de Belo Horizonte. Aliás, está rolando enquete aqui no canal perguntando o que vocês acham que vai acontecer. Se a gente conseguir ganhar hoje, se o Grêmio ganhar o jogo de hoje, a gente chega nos 43 pontos e com essa pontuação, cara, a gente escapa do rebaixamento e a partir daí, bom, o que vier é lucro, tá? Só que tem informação sobre o jogo, tá? Eu espero que o presidente Alberto Guerra não ofenda a mãe de ninguém mais, né? Ao menos por enquanto. A informação é sobre a escalação e é exatamente sobre a escalação que a gente começa a conversar a partir de agora. Gente, vão deixando o like no canal, não esqueçam do like, da inscrição. Batemos no último final de semana 47 mil inscritos. Já estamos quase em 47.200 e eu conto com a inscrição de todos vocês, tá? Deixem o like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque tá pintando na tela a escalação. O Renato treinou, o último treino, a última atividade do Grêmio aqui em Porto Alegre, antes da viagem, foi com esse time aí, ó. Marquesim, João Pedro, Rodrigo Caio, a opção polêmica do Renato, ao lado do Gemerson com Reinaldo como lateral esquerdo, Dodi Vijaçante abrindo o meio campo, o Aravena com o Cristaldo, com o Soteldo e na frente o Bright White. Nesse time aí, quem é que tá perdendo posição? Edenilson. Edenilson tá indo pro banco de reservas. E é curioso, porque mais uma vez o Grêmio tá mudando o esquema tático, mais uma vez o Grêmio tá mudando a escalação, mostrando, como eu gravei num vídeo recentemente, que coerência nesse momento não tem nenhuma. Mas cara, no mesmo vídeo que eu falei sobre isso, eu também disse que a essa altura eu já nem cobro mais coerência. Tudo que eu quero é chegar uma vez na pontuação que a gente precisa e não correr mais risco de rebaixamento. Agora, Rodrigo Caio é dose, né? O Grêmio pode ganhar com o gol do Rodrigo Caio? Claro que pode, tomara que aconteça, ficarei muito feliz se isso acontecer. Mas, cara, o Rodrigo Caio tem 3 jogos pelo Grêmio. Ele estreia no Grêmio contra o Palmeiras, num jogo em que nós vencíamos por 2-0. Renato bota o Rodrigo Caio junto com o João Pedro Galvão. Em 15 minutos nós tomamos 2 gols. Um dos gols, inclusive, do Flaco Lopes de cabeça em cima do Rodrigo Caio. Aí ele volta a ser titular contra o Bragantino, num jogo em que nós tomamos 2 gols. Um dos gols, inclusive, num pênalti cometido pelo Rodrigo Caio, que, aliás, cometeu 2 pênaltis naquele jogo. Um, por sorte, a arbitragem não marcou. E aí o Rodrigo Caio volta a ser titular num jogo dentro da arena contra o Criciúma, em que nós perdemos por 2-1. Ou seja, Rodrigo Caio tem 2 jogos e meio pelo Grêmio, nenhuma vitória, e nesses 200 minutos, para arredondar, do Rodrigo Caio pelo Grêmio, nós temos a marca de 6 gols sofridos. 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Bragantino e mais 2 no jogo diante do Criciúma. Se vocês acham que essa média é boa, não, claro, tô brincando, né? Claro que a média não é boa, é uma média muito preocupante. Esse vai ser o time do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro. Fico pensando assim, qual é a estratégia do Renato quando ele bota o Rodrigo Caio a jogar contra um time que busca troca de passes, um time de mais movimentação, de mais intensidade, mesmo que o Cruzeiro não esteja bem. Cruzeiro, por exemplo, com o Diniz no comando, tem só 2 vitórias, gente. Eles só ganharam do Criciúma e do Lanús, de mais ninguém. E vem, inclusive, de uma derrota acachapante, uma derrota marcante contra o Racing na final da Sul-Americana. Teve rolo de cobrança da torcida, as organizadas do Cruzeiro fizeram uma cobrança muito forte. Os jogadores prometem, o próprio Diniz promete mobilização total na reta final do Campeonato Brasileiro. E é um jogo importante, cara. O Grêmio perdeu posições, o Grêmio está em 15º do Campeonato Brasileiro hoje. O lado bom é que a projeção para escapar do rebaixamento ela não mudou. Ela continua 43. O lado ruim é que nós temos 40. Nós temos que achar uma vitória nesses 4 próximos jogos. Se a vitória chegar hoje, pessoal, cara, é só isso que eu peço, só isso que eu desejo, que o Grêmio chegue logo na pontuação que precisa. E aí, cara, bom, troca o que tiver que trocar, pensa no ano que vem, porque as mudanças precisarão ser muitas, pensando no 2025. A gente volta depois do jogo aqui no canal para comentar e trocar uma ideia sobre o que terá sido esse Cruzeiro e Grêmio lá em BH. Valeu, gente. Se inscrevam no canal. Deixem o like no vídeo.